e tolerância, não é? Contexto, é um contexto da mediunidade. Aqui a gente fala da mediunidade quando a gente está, não é? Quando o médium recebe mensagens de espíritos superiores, não é? Esse é o contexto, não é? Falamos, a gente conversou bastante sobre a questão do comportamento, não é? Queria deixar uma coisa clara antes da gente começar, que apesar da gente, não é, na semana passada, na semana anterior, não é sempre que a gente fala do tema da alimentação, principalmente da coisa da carne, não é, acaba criando um certo, uma certa preocupação, a gente acaba se prendendo. O importante que a gente tem visto ao longo dessas semanas, não é? Mesmo quando a gente falou no capítulo anterior, no 34, sobre os desertores, não é? Sobre a questão do comportamento. A questão da alimentação é um item num conjunto de coisas, não é? Num conjunto, num comportamento maior que o médium precisa ter, não é? Para que ele possa, né, estar preparado, não é? Para se comunicar com esses espíritos superiores. Então eu queria deixar claro, porque a gente acaba se prendendo às vezes a alguns detalhes e a gente não pode deixar de ver, não é, a figura maior, não é? O que se espera, como está descrito aqui, não é, é que todo médium espírita, não é, faça um esforço no caminho da sua melhoria moral, não é, e que ele tente pelo menos, não é, com todas as suas forças, se comportar como Jesus, que é o que aqui, né, o exemplo que Emmanuel nos dá de comportamento é o comportamento de Jesus neste texto sobre caridade e tolerância. Não é? A gente foi lá no livro dos médiuns, no capítulo 31, na dissertação 13, a gente lê o texto que reforça esse entendimento, não é mesmo? Então, que a gente fique com isso, não é? Que a gente guarde isso, não é? Que os médiuns, para serem capazes, precisam fazer o esforço, não é, do seu aperfeiçoamento moral, do seu próprio entendimento, da sua educação, da sua evolução e, claro, se preparar, não é, para que seja possível essa comunicação. E nós terminamos a, o estudo da semana passada com uma pergunta, né, que é uma pergunta interessante. Eu queria voltar com a pergunta, né, para gente, antes da gente voltar no texto e começar o texto. Né? Queria voltar com essa pergunta. E a pergunta que ficou é: a mediunidade é compromisso? Não é? Essa foi a pergunta que ficou, que a gente combinou que todo mundo ia refletir sobre ela, não é? E antes da gente começar, eu queria abrir para vocês, queria entender o que vocês acham. Mediunidade é compromisso? Silêncio é uma prece, então estamos todos em prece. Fala, Faustinho. E agora, hein? E agora? Ficou essa pergunta para nós. E é compromisso? Alexandre, eu acredito que sim. Muito bem. Cecília acha que sim. E você, Faustinho, você acha que sim? Você acha que não? Esse Oi! A ID também levantou a mão. Oba, todo mundo participando. Assim que é bom. Fala aí, Dê. Fala você primeiro, Faustinho. Você apertou primeiro aí. Vai que de repente você responde o que eu estou pensando. O Faustinho até fechou a câmera aqui. Então, tá, então eu vou falar. Olha, depende. Porque, no meu ver, assim, a mediunidade é diz que não deve usar a expressão dom,
mas é o que me vem agora, é o que a pessoa nasce com ela. Todavia, nem todos os que são médiums são espíritas ou entendem sequer o que é isso. Sequer o que tem. Isso aconteceu comigo há bem pouco tempo atrás. Eu nem sabia que as coisas que eu tinha a ver com mediunidade, o que era uma mediunidade. E eu tinha. Então, lá naquele momento, eu não tinha compromisso com nada. Eu nem sabia o que eu tinha. Após o conhecimento, quando você deixa a ignorância do lado e resolve que vai abraçar a mediunidade e ajudar nesse âmbito, passa a ser, sim, um compromisso. Antes disso, ela é desconhecida para a pessoa, uma ignorância total, mas ela existe. Então, a mediunidade, eu não digo que é um compromisso. Compromisso é a pessoa que, depois que sabe o que tem, o que é que vai fazer com aquilo. É a minha opinião. Você sabe, Aide, eu li, eu não lembro aonde que eu li, mas eu achei muito interessante que a mediunidade, a definição é que ela é um sentido, né? A gente conhece os nossos sentidos materiais, não é? A gente conhece a visão, a audição, a fala, o paladar e o olfato, que são 5 sentidos que a gente estuda na escola, né? E uma vez eu li que a mediunidade, na verdade, era um outro sentido, não é? Faz sentido. Todos nós temos, não Não é? tem como fazer trocadilho, faz sentido. Não é? Faz sentido, é verdade, não é? Que seria o sexto sentido, que todos nós temos, não é? Com diferentes graus, com diferentes tipos, não é? Eu continuo achando que é uma combinação infinita de possibilidades. De qualquer maneira, ah, o que o que a gente aprende na nossa doutrina, não é? É que a gente precisa trabalhar na nossa evolução moral, não é? Na nossa, no nosso aperfeiçoamento moral. E claro, intelectual também, mesmo porque a nossa doutrina ela exige que você tenha um certo conhecimento intelectual para que você possa ter a compreensão da própria doutrina, não é? Então, não é qualquer um que, por exemplo, lê Mecanismos da Mediunidade e entende. Eu até hoje não consigo entender aquele livro, não é? Então, é muito interessante, e eu digo isso para você, para vocês todos, porque a questão do compromisso não está em si no sentido. A questão do compromisso, ela está no seu aperfeiçoamento moral. E eu fiquei pensando e refletindo para o nosso estudo de hoje, fiquei imaginando assim, e se eu fechar meus olhos para a violência do mundo, fechar meus olhos para a pobreza, né, fechar meus ouvidos e não escutar os pedidos de ajuda daqueles que precisam, não é? No meu entendimento, é a mesma coisa que eu não praticar a mediunidade, que o médium não praticar a mediunidade. É como se fosse um sentido, não é? Porque quando eu fecho meus olhos para as coisas que acontecem, não é? Quando eu fecho meus ouvidos para os pedidos de socorro e de ajuda daqueles que mais precisam, não é? Eu me abstenho dessas coisas, não é? Como eu me abstenho da mediunidade. Cada um de nós faz as suas escolhas, né? Eu venho com aquela frase que eu adoro, né? Que todos somos senhores das nossas escolhas e refém das consequências. Então, é o bendito livre-arbítrio, não é? O nosso compromisso, não é? É com a nossa evolução moral, é com o nosso entendimento, não é? Daquilo que a doutrina vem nos ensinar, não é? E a mediunidade faz parte disso, não é? Então, compromisso ou não,
eu, por exemplo, entendo que a mediunidade, para mim, não é para mim, Alexandre, essa é a minha visão, né, pessoal. Ela, ela pode até ser um compromisso, mas eu não enxergo isso como um compromisso. Entende? Eu participo de um grupo mediúnico, não é? Eu vou aos trabalhos feliz da vida, não é? Eu vou para o trabalho assim, olha, não vou pensar, é um compromisso que eu tenho, eu preciso ir, porque, né, se eu não for, não. Eu vou, eu adoro, eu gosto. Para mim, né, cada trabalho mediúnico é um aprendizado, para Posso mim, fazer uma observação? claro. Por quê? Quando você saiu da ignorância do que seria, de que isto que você tem é uma mediunidade, e da importância que ela tem, quando você saiu dessa ignorância, quer dizer, eu estou falando daquele que nem sabe o que é mediunidade, exceto se você falar assim, a pessoa enxerga, que é uma coisa mais forte, ouve, mas é intuitiva e tudo mais, ela, muitas vezes você confunde o que é aquilo, e não sabe. Quando você começa a aprender a doutrina, você começa a entender que você tem sim uma responsabilidade sobre esse sentido que te foi dado e que ele faz bem para as pessoas. Como você entrou num processo de aperfeiçoamento moral, espiritual, ela, ela não é um compromisso no sentido de peso, de uma coisa pesada, ela passa a ser uma coisa justamente, é um compromisso sim, que você fala, eu sei que eu tenho que ir, devo ir nos dias certos, devo não faltar quando posso, não faltar, entendeu? Então, por quê? Porque você já vai se envolvendo de tal sorte que ela se torna um compromisso agradável. Ou seja, eu estou indo para a festa. Meio que assim, entendeu? Eu tô sendo meio sem preocupação da fala, para poder correr o raciocínio. Porque se eu ficar me prendendo a palavras, eu não vou, entendeu? Então, por exemplo, eu considero que eu ir no trabalho mediúnico é um compromisso, me agrada muito. Quando eu falho, como eu falei ontem, me incomoda muito, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um compromisso agradável, porque você saiu da ignorância. Não É. sei, mas você Não, tem. é uma boa forma, eu já abro para você, Antônio, é uma boa forma de ver. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de encontrar as palavras, mas é um compromisso agradável, não é aquela quando a gente pensa num compromisso, é numa obrigação, não é? É uma É, obrigação, sim, mas é uma obrigação, não é que, por exemplo, no caso das pessoas que têm entendimento, dos médios que têm entendimento, é uma obrigação gostosa, não é? É como você mesmo disse, né? Porque, poxa vida, a gente, né, você vai no trabalho mediúnico, são trabalhos de esclarecimento, trabalhos de ajuda, não é? Então, você se sente bem em saber que você está podendo ajudar, porque você está trabalhando, não é essa questão de evolução moral, de entendimento, de ajuda ao próximo, de desenvolvimento do entendimento dessa coisa que a gente ainda não sabe o que que é, que a gente adora falar, que é o amor, né? Que a gente ainda está tentando, né, entender. Então é isso, Ede. Eu acho que eu concordo bastante com você. É compromisso, eu acho que no sentido de que a gente precisa cumprir essas tarefas, né, de aprendizado, não é? Como a escola é um compromisso, não é? E, e, e a mediunidade faz parte disso, não é? Então, acho que é isso que a Cecília, quando ela fala de compromisso, ela também pensa assim, se eu não estou enganado, né? Que é essa coisa da gente, olha, eu tenho que ir sim, eu tenho que participar, eu tenho que colaborar. Oi, Cecília. Então, eu entendo dessa forma. Para mim é um trabalho redentor.
Muito bom, muito bom. Então, se ele é redentor, eu estou, por meio desse trabalho, aliviando o meu fardo, Uhum, entendeu? Então, para mim, não deixa de ser um compromisso. Ele não deixa de ser um compromisso, que talvez eu tenha assumido ao reencarnar. uhum, uhum. E me Muito esforço por ir. Que nem isso. você fala, eu vou alegre cantando, eu quero estar naquela casa toda vez que eu vou, alegre, com gratidão no meu coração, com alegria. Porque eu sou muito brincalhona, sabe? E Uhum. é assim que eu estou indo, né? Mas quantas pessoas que às vezes não conseguem ir e tal, e a gente se esforça para ir. A gente faz uma renúncia às vezes, de aniversário, disso, daquilo, certo? Para poder não faltar, né? Se bem Uhum. que tem as faltas por causa familiar, por causa de viagem, tem, né? Mas se a gente for atrás disso, a gente não vai no trabalho, É né? isso. É só de vez em quando, é muito de vez em quando. É, foi Então, para mim é um compromisso, sim. Isso aí. Deixa eu abrir para o Antônio, que ele está esperando na fila aqui. Oi, Antônio, fica à vontade, por favor. Ô, Alexandre, eu estava aqui pensando, um dos grandes desafios, né, que eu estava pensando assim, falava, tudo bem, nós somos poucos, né, espíritas no planeta Terra, em termos de número, né? Aí, como é que Deus ia deixar o restante da humanidade sem esse alento? Aí, quando você pega o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, você tem a resposta disso. Que é uma das coisas mais lindas do Espírito da Verdade, traz é o prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, se vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura que eu acho assim vai esclarecer muita coisa para nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, a mediunidade, ela não ocorre só na doutrina espírita. Está acontecendo lá nas igrejas muçulmanas, nas igrejas hindus, nos templos budistas, nas casas espíritas, muito mais até, né, pela própria compreensão da reencarnação, da comunicação entre os espíritos, mas está ocorrendo no planeta todo. Isso é a mensagem que o Espírito da Verdade nos dá. Ele diz assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos que lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito da Verdade. E a gente, quando pega o livro Os Mensageiros, a gente vê que a mediunidade é uma característica orgânica também, né? E como os médiuns são preparados para as tarefas quando tem isso aí como uma tarefa, né? Eles são preparados para aquela tarefa. Mas quando a gente reencarna, a gente, às vezes, como tem o livre-arbítrio, escolhe, não quero, né? Não quero mais. Né? Esquece do compromisso, esquece das coisas. Mas Deus está o tempo todo trazendo essas vozes que chegou os tempos de se retomar, de se restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. E nós estamos vendo isso acontecendo. Né? Apesar de toda a confusão que a gente vê ao redor do mundo, a gente vê que cada vez mais a busca da verdade está sendo
um anseio da humanidade, né? Um grito da humanidade, uma busca da humanidade. E como isso pode acontecer sem os bons exemplos, né? Sem esses médios escolhidos, né? Para que vivam essa realidade. Então, esse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho ele assim, é um cântico, né? De luz para todos nós que trabalhamos. E a doutrina espírita tem uma oportunidade muito, os espíritas, né, tem uma oportunidade muito grande de espalhar essa luz cada vez mais, né, pelo conhecimento que a doutrina traz para nós. Então, a que a Cecília colocou também é importantíssimo, né, a gente assumir o compromisso, seguir direitinho, né, e se esforçar com alegria. Ela falou uma coisa muito importante: não fazeis como sacrifício, fazeis como alegria. Ir para a reunião com alegria. Você está tendo a chance de servir essas estrelas cadentes, né? Trazendo a luz e a alegria. Né? Então, eu acho essa imagem que é dada aí no prefácio do Evangelho fantástica. Então, vai lá como estrela cadente, né? Vai lá levar a sua alegria, né? Aqueles irmãos ainda que se fecham em si, né? Então, é só isso que eu estava lembrando, assim, que gostaria de estar compartilhando. Obrigado, Antônio. Faustinho, eu estava pensando em você. Queria saber o que você acha. É compromisso ou não é? Você sabe que eu estava refletindo agora sobre a mediunidade, sobre meu pai, e como ele começou, e os lugares que eu trabalhei como médium, né? Uma partezinha pequena em Casabranca, depois em Mojimirim e, por fim, aqui em Paulínia. E uma parte em Sorocaba. Mas engraçado, meu pai foi para o Espiritismo depois de 40 anos de idade. Antes disso, a minha mãe já era espírita, a família dela todinha, Lídia, Leda, meu avô, minha avó, já era, e ele era católico. Eu, até praticamente os 14, 15 anos, eu vivia na Igreja Católica. Fiz catecismo, fui batizado, ajudava lá em algumas coisas, fui crismado, beleza. Meu pai, desde moço, via, ouvia e conversava. Era pequeno, 8, 9 anos, ele estava lá no posto trabalhando, e é uma história que eu sempre conto, né? De repente passava um espírito que ia lá para baixo no lavador dos carros, ele virava: onde você vai? Não pode usar o banheiro lá, não. Todo mundo ficava olhando para saber com quem que ele estava falando. Ele saía para viajar, ele saía de Casabranca. Naquela época ainda não tinha estrada por Campinas, em Mojimirim, então ele tinha que ir a Porto Ferreira. Porto Ferreira ele pegava em Anguera e vinha para Campinas. Quando ele chegava no posto Rocim, em Pirassununga, ele olhava para o lado e tinha lá um espírito sentado e vinha conversando com ele até Campinas. Às vezes tinha 2, às vezes tinha 1, e não tinha. Era padre, ranceniano, doente, mendigo, todo tipo de espírito conversava com ele. E ele nunca quis saber. Contava para minha mãe, contava para a Lídia, e eles sempre, né, respeito, porque ele era católico. Ele não gostava de ir na missa, na Igreja Matriz de Casabranca, ele falava que lá era desfile de modas. Ele ia na igreja do bairro São João, porque lá ele se sentia bem. Era a igreja de um povo bem mais simples, mas ele se sentia bem. Quando ele ia na igreja do Desterro, né, lá no bairro do Desterro, que era um lar franciscano, tinha lá um irmão que falava assim para ele: Fausto, teu lugar não é aqui. Bom, e eu?
Quando eu fiz 16 anos, meu pai começou com a mediunidade. A gente já estava morando em Paulínia, né? Ele tinha passado por Mojimirim, e a gente saía daqui e ia para o centro lá em Mojimirim. Bom, eu, a Malu e a Lívia, nós não tivemos tempo de estudar. Nós não tivemos tempo de pensar que a mediunidade, para que serve? O que você vai fazer com ela? Você vai... Não, nós tivemos que trabalhar junto com ele. Minha mãe, eu, a Malu e a Lívia. Os 4. Não tinha tempo para estudar. Fazer o que a gente faz hoje, pegar o livro, não tinha. Não dava tempo. Tinha madrugada que a gente começava a atender ele em casa meia-noite, meia-noite e meia, até às 5, 6 horas da manhã. Então, não sei, a mediunidade para mim é uma coisa que veio assim, ó, toma, você faz o que você quer dela, você precisa fazer, você precisa ajudar teu pai. Ué, e nós 3 em casa, os 4, né? Agora, quando a gente era pequena, a minha mãe tinha uma sensibilidade grande, né? Então, quando ela percebia que alguma coisa, o ambiente começava a mudar, ela falava assim: os 3, vem cá, senta aqui. A gente sentava na mesa, ela abria o evangelho, fazia uma oração, pedia, e aí, pronto. Isso, sem contar que a gente era obrigado a ir na missa de domingo. Então, nós não tivemos tempo quando a mediunidade aflorou, quando meu pai falou assim, não, ele chegou para a Lídia e falou assim, lá na casa da minha tia, lá em Mojimirim, eu quero assumir. Quando ele falou isso, elas falaram, bom, você sabe a responsabilidade que você tem? Que você vai... Não, eu quero. E a partir daí, facilitou? Não, trabalhamos dobrado. Triplicado. Porque foi aonde veio tudo de uma vez, sabe? Além de ele ver, ouvir, ele dava passividade, e vinha, o irmão Bento vinha, falava, dava orientação, a Leda transcrevia, explicava para a gente, aí logo depois vinha espíritos obsessores, depois vinha espíritos cobradores, depois vinha doentes, e era assim. Você não tinha tempo de ficar pensando, por aqui, mas é um obsessor que está me dando uma dor aqui nas costas. Não tinha tempo. E olha, do pessoal de Mojimirim, dos médiuns que trabalhavam lá, quase todos eles foram para o centro dessa forma, assim, de sopetão. De sopetão. Então, para mim fica difícil definir, ó, eu vejo a mediunidade como uma coisa natural, como, né? É parte da sua vida, né, Faustinho? Eu não tenho outra definição para isso. Entendeu? Você sabe, Faustinho, que eu acho que assim, é muito privilegiado quem consegue estudar primeiro, para depois, não é, eu diria, sentir os efeitos da mediunidade, não é? Porque minha história é assim também, né? Eu comecei a ir no cantinho quando eu tinha 15 anos, né? Eu tinha 15 anos quando eu fui no cantinho a primeira vez. Eu tô com 52, né? Frequentava, mas era mais um frequentador mesmo, né? Depois fiquei 10 anos afastado, mais ou menos. E eu tive que quase ter um treco por causa da mediunidade para voltar, né? E aí eu fui estudar depois, né? Então a gente acaba estudando depois. Mas eu acho que é importante, Faustinho, a gente fazer essa reflexão e a gente conversar sobre essas coisas. Já abro para você, Antônio. Porque assim a gente vai ganhando, vai amadurecendo essas coisas dentro de nós, não é? E vai entendendo. Porque nesse contexto aqui, né, principalmente nesse contexto que a gente está falando aqui do livro, não é? Olha, puxa vida,
né, um médium preparado para receber orientações de espíritos superiores, né? A gente está falando, por exemplo, quando tem orientação do irmão Bento, não é? Quando tem essas, né, aquelas coisas de orientação mesmo, não é? Então, vai a pergunta, né? É compromisso ou não é compromisso? Para você é parte da sua vida, porque você viveu isso desde menino, não é? Para mim virou parte da minha vida, né? Para a maioria das pessoas está virando parte da vida, né? Aqueles que vêm chegando, né, e que estão aprendendo. E é bom quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem a chance de conversar sobre isso, né? Para que a gente guarde, a gente lembre, esses nossos estudos, eles são fundamentais, pelo menos no meu entendimento, para que a gente não esqueça os preceitos, a base do Espiritismo, para que a gente não se esqueça que a gente precisa se esforçar, né? Porque quando as coisas vão bem, não é, Faustino? É muito fácil a gente deixar para lá, não é? Só um minutinho, Antônio, só quero relatar uma coisa. Não tem pressa, não. Eu só levanto a mão para eu não esquecer que veio alguma ideia. O que aconteceu, Alexandre? Durante dos 16, vamos dizer assim, dos 16 anos até os 60, 58 anos, o que a gente tinha era a Leda, né? A Lídia e a Leda. Mas, às vezes, não era sempre que dava para a gente conversar. Por quê? Porque eles trabalhavam num trabalho, a gente trabalhava em outro, então... Mas, no começo, era mais fácil, porque a gente estava sempre junto. E eu sempre vinha me perguntando, depois que eu tive mais idade, depois dos 45, né, nos 50 anos, eu vinha me perguntando, nossa, será que tudo que eu sinto e que eu vejo está certo? Será que é isso mesmo? E porque era difícil eu explicar, por exemplo, para a Leda, sem ela conhecer o contexto, sem ela conhecer o que acontecia nas reuniões. Em 2016, o primeiro livro que eu li foi Voltei. Eu parei e falei, Jesus amado. Aí eu fui ler Ação e Reação. Aí a coisa começou a ficar complicada. E aí eu comecei a ler a obra do André Luiz. Fui para o Nosso Lar e vim Os Mensageiros e assim por diante. E aí eu fui descobrindo que todas aquelas indagações que eu tinha, estou certo, eu estou errado, estava certo. E todas as coisas que eu via, que eu sentia dos espíritos, de como era, desse jeito, estava tudo dentro do que era relatado ali. Isso me deu muita confiança, me deu segurança. Porque era difícil. Eu não sabia se eu estava fazendo certo. Quer dizer, eu não sabia se eu estava sendo útil para os espíritos. Porque, assim, a maior parte do trabalho são com espíritos evoluídos, são com espíritos trabalhadores, né? Que vão buscar aqueles que necessitam e trazer para a gente. Falar assim, ó, é teu aqui, ó. Vai dar uma mãozinha para esse cara aqui que ele está precisando, né? Então, sabe, foi aí que eu comecei a entender muita coisa, né? Que aí dá mais uma firmeza. Antônio, já está, saliva está rareando. Mas foi muito rico o seu testemunho, viu, Fábio? Eu fico sempre, eu faço sempre, quando vem esses casos, né, eu penso sempre na misericórdia divina. E, por exemplo, uma tarefa igual teve seu pai, eu, para ser sincero, eu não tenho estrutura espiritual para uma tarefa dessa, olhando para mim, né? De construir um centro espírita, de fazer o trabalho, né? Nós temos esse nosso cantinho graças a essa mediunidade, né?
do seu Fausto. Mas eu fico pensando assim, Deus, na sua misericórdia, ia dar a tarefa para ele, se ele não tivesse condição de fazer. Será que ele não recebeu um preparo na vida espiritual para essa tarefa? Né? Por que que às vezes ele... Porque quando a gente reencarna, a gente esquece, né? A gente volta, às vezes, com as ligações antigas, com a Igreja Católica, com tudo aquilo. Então, às vezes precisou desse abalo, né, para realmente colocá-lo naquele caminho do compromisso, eu não sei. Aí eu fiquei muito curioso com isso, viu? Olhando pela misericórdia divina, né? E para o seu caminhar, Fausto, o seu caminhar assim, você acompanhou seu pai, né? Você, a Lívia, a Malu, né? E teve esse contato com a mediunidade antes de ter o contato com vamos dizer, com a teoria, né? Vamos chamar assim, entre aspas. Que a gente vê assim, eu acredito que a minha visão, né? Isso aqui agora é a minha opinião. Com certeza vocês tiveram uma estruturação antes de voltar à carne, né? Porque é muita carga, né, compadre? Olha, Antônio, Estou bem. Tanto é que quando você lê os livros de André Luiz, ele mostrou, falou assim, não, meu amigo, você caminhou direitinho, beleza, que bom, né? E colocou na vida de vocês uma família espírita, que é a família da sua mãe, né? Da dona Luzia, da Leda, da Lídia, né? Luísa. Então eu fico vendo assim a misericórdia de Deus, né? E nós temos aqui um fruto concreto, que é o nosso cantinho, né? Nós temos aí o fruto de toda essa luta de vocês, está ali. E a gente tem a responsabilidade agora de, vamos dizer assim, de dar o pouquinho que a gente pode dar para dar um pouquinho do nosso fósforozinho, né? Vamos dizer assim, para que essa luz continue firme ali, a iluminar o caminho de muitos, né? Então, assim, muito bonito esse relato, viu, Paulo? então, Antônio, engraçado é que é o seguinte, antes de meu pai assumir a mediunidade, ele nunca falou do irmão Bento. A gente não sabia que existia o irmão Bento. Porque meu pai veio de uma família católica, né? Meu avô era católico, meu avô trabalhava pela Santa Casa, ajudou a construir a Santa Casa de Casabranca. A família toda era católica, no entanto, que quando ele assumiu a doutrina espírita, os irmãos quase todos se afastaram. Ficaram rancorosos, ficaram cheios de coisa e tal. Bom, e até então, eu, pelo menos que me lembro, nunca tinha ouvido ele falar do irmão Bento. Quando ele assumiu, que o irmão Bento veio. E aí que eu acho que você falou, ele foi preparado para isso. Mas eles respeitaram o livre-arbítrio dele. Respeitaram o livre-arbítrio. Não. Ele tem que vir por vontade dele. Quer dizer, foi assim, teve 2 empurrãozinhos que, né, falou assim, olha, última chance, né? As 2 coisas que ele viu que marcou ele. Então ele falou, não, eu vou assumir. Porque era comum para ele ter visões, né? Ele estava um dia vindo de Campinas para Mojimirim, de caminhão com meu sogro, com meu avô, aí um olhou para o outro e falou assim, você viu o que eu vi? Tinha passado uma perua Kombi por eles, numa descida, eu vi. Os 2 tinham visto. Lá em cima, na subida, a Kombi capotando. Eles viram o acidente antes de acontecer. Só que meu pai era católico e meu avô era espírita. E os 2 viram. Mas o meu avô nunca comentou nada que ele não pedisse explicação. Então, veja, o meu pai ele foi respeitado na doutrina dele até o dia que ele falou assim, não, eu quero assumir. Nunca ninguém cobrou nada dele, nem da parte da minha mãe, nada, eles simplesmente levavam. Aí, quando ele assumiu, aí então
a Lídia e a Lida entraram e começaram as explicações, falando, explicando o porquê, os motivos, foram começando a educar ele na doutrina espírita. E foi aí que apareceram. Aí veio o irmão Bento, veio o irmão da Inglaterra, veio o irmão estudante, veio o padre Vieira, e acho que tem mais 2 ou 3 aí que... Né? E depois uma turma ficou no nosso cantinho e a outra foram acompanhando outros da família. Mas isso é que eu achei interessante, e agora eu estava me recordando, né? Então, com certeza, a providência divina já tinha preparado ele para isso, mas respeitou o livre-arbítrio dele até o dia de ele aceitar. Essa é a beleza. Deus não violenta, que a gente estava estudando agora há pouco. A gente precisa compreender isso com muita profundidade. Bom, às vezes o Espírito virou para mim e falou assim, Deus não pede sacrifício, ele pede misericórdia. Então, o dia que eu vi isso, eu achei muito rico, porque a gente fica assim, às vezes, com aquela ansiedade, né? E acaba se sacrificando, sacrifica a família, entra num fanatismo. Não é isso que Deus está pedindo para a gente. Ele está pedindo misericórdia. A misericórdia começa com a gente mesmo, né? Então, veja a luta, né, de espíritos como seu pai. E eu te agradeço muito, viu, Fausto, por estar dividindo isso com a gente, porque isso tem, assim, isso cada vez fortalece mais o carinho que a gente tem com a casa, né? Fortalece isso, esse vínculo, né? E a gente tem que respeitar muito esses pioneiros, porque não é fácil, gente, levantar uma casa espírita aqui na Terra. Não é isso, não é simples. Né? Gente, vamos abrir para a Tânia, ela levantou a mãozinha aqui, queria escutar dela também. Qual é a opinião da Tânia? Boa noite, gente, tudo bem? Tudo bom? Bem. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui refletindo. Eu acredito que mediunidade seja um compromisso que a gente assume, sim, né? Mediunidade, vocação, maternidade. Eu acho que Deus assina umas promissórias de votos de confiança para conosco, né? E ficar devendo para ele é meio complicado, porque é para a gente que a gente deve no final das contas. Mas ele é tão misericordioso que Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, ele foi preparado durante 30 anos para exercer o mediunato dele por 3. Então, também, eu fico imaginando assim, seu pai, Fausto, chegou no centro espírita, né, já maduro, tendo vivido, e realmente, olha, pagar esse boleto energético de abrir um centro espírita, de se expor, de se dedicar, não é para qualquer um. E aí fica para mim que talvez isso seja uma tarefa da vida madura mesmo, sabe? Num momento onde ele estava pronto para assumir certas responsabilidades. Porque uma vez que você mergulha no mar do conhecimento, não tem como voltar atrás. Né? Então, uma vez que ele entendeu qual era o trabalho, ele seguiu adiante, né? E para isso é preciso maturidade, porque haverá muitos senãos, né? Muitas pedras no caminho para a gente ralar os dedos, tropeçar, enfim, é muito desafiador, muito desafiador. Então, enquanto você falava, eu também entendi como é bonito o amor de Deus por nós. Porque não é só uma questão de livre-arbítrio. O livre-arbítrio está em tudo. Mas eu entendo que ele é relativo. E ele é relativo à medida que a gente vai amadurecendo. Porque quando a gente entende, a gente também sabe que liberdade é pagar o boleto. Né? A gente não é livre quando a gente é do queixo duro e fala um bando de desaforos para o pai e para a mãe. A gente é livre quando a gente tem condições de tocar com a nossa vida, de seguir adiante, de honrar as relações, né? Energeticamente, espiritualmente, eu também acho que é assim. E acho que as tarefas vieram para o teu pai, então, quando ele estava maduro, não pronto, porque enquanto a gente está vivo, eu acho que pronto ninguém fica. Mas quando ele estava maduro para assumir esses, entre aspas, boletos.
E você sabe o que é interessante? Agora começa a vir as recordações, né? É que tinha perguntas que às vezes ele fazia e que a Leda fazia, que o irmão Bento não respondia. Isso é decisão de vocês. Era interessante isso, porque ali eram os 4, né? Minha mãe, a Lídia, a Leda e meu pai. E o irmão Bento é a turma por trás. Mas você pensa, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele outro jeito. Não, não era desse jeito, não. Eles diziam fazer quando era alguma coisa muito, mas muito, muito importante, que precisava de um toquinho, vamos dizer, né? Aí ele vinha e estava lá, só a pitadinha dele. Aí a Leda ficava incumbida, a Leda e a Lídia ficava incumbida de traduzir isso e colocar para ele, né? Então, era assim. Ele fez, né, com a ajuda e orientação do irmão Bento, mas a maior parte foi trabalho dos 4. A maior parte foi trabalho dos 4. Né? Algumas coisas ele... Então, assim, a espiritualidade ajuda, mas ela não ultrapassa limites. Não, porque a tarefa e a bênção da reencarnação é nossa, né? Eu acredito nisso, eu acredito que Deus está com a gente o tempo todo. A espiritualidade, desde a mais próxima até os níveis, né, mais avançados. Mas a bênção da reencarnação é para a gente pisar essa terra aqui e imprimir os nossos passos, né, os nossos... Então, faz muito sentido isso que você fala para mim. Era a tarefa dele, né? A jornada dele para que ele estivesse um pouquinho mais perto de Deus. E olha, antes de meu pai assumir a mediunidade, aconteciam umas coisas na vida dele que as pessoas não acreditavam. Falou, Fausto, não é possível, isso só acontece com você, não pode um negócio desse. Né? As coisas aconteciam assim, não tinha razão de ser. Você acha que um mecânico vai montar um motor e esquecer uma chave de fenda dentro do motor? E ele está lá em São Paulo e liga para minha mãe, Luísa, vai lá na oficina do Zé e fala para ele não ligar o motor, pelo amor de Deus, enquanto eu não chegar. Se ele montou no caminhão para ele não funcionar. Mas Fausto, como é que eu... Vai lá e fala para ele. De noite eu estou aí, eu vou lá falar com ele. Mas Fausto, como é que eu vou... Luísa, vai lá, não pergunta, pede para ele. Aí chegou, ela foi lá e falou, Zé, Fausto pediu para você não funcionar. Mas, dona Luísa, o motor está pronto, eu vou liberar o carro. O Fausto pediu para você não ligar esse motor. Ele chegou 9 horas da noite, foi lá na casa do Zé Português, porque ele morava na frente da oficina. Falou, Zé, tira esse cabeçote fora. Fausto, você está louco, Fausto, para com isso, você está doido. Zé, tira esse cabeçote fora. Tirou o cabeçote, estava lá uma chave de fenda no segundo cilindro, segundo pistão. E explodiu. A hora que ele viu, eu falei assim, mas como é que pode? Você pediu para a Luísa vir aqui, onde você estava? Aí eu estava em São Paulo, lá em São Caetano, em Utinga, carregando um caminhão em cima do tanque. Ele teve uma intuição, né, muito forte. Quer dizer, veja, um mecânico largar uma chave de fenda dentro de um motor. Agora, veja a coragem do seu pai de acessar um conteúdo desses e bancar. Porque é o que você falou no primeiro momento, parece coisa de maluco. Não é razoável, né? Pois é. Mas Não, a intuição, ela percorre razões que a gente ainda não... e olha, tem tantas histórias que eu, desde que me conheço por gente que aconteceu com ele, se eu começar a falar aqui agora, vai até de madrugada. Olha, Bom, mas é isso. Muito bem, muito Obrigada bem. pela... Imagina, foi ótimo. Gente, tem mais alguém? A gente tem poucos minutinhos. Vamos aproveitar para a gente encerrar esse tema. Mais alguém quer dividir com a gente? Nilza? Alexandre, se Oi. você me permitir, Claro. eu acho que enquanto a gente conversava sobre maturidade e pegando aqui a tônica deste capítulo, que é sobre a caridade e a tolerância,
eu acho que eu volto lá no começo. Eu não sou igual ao Eduardo que lembra o número das passagens, mas é lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da escala dos espíritos. Depois você me ajuda, Antônio, que você é igual ao Eduardo, você sabe esses detalhes. Eu não adianta, gente. Eu pego só a essência. É, eles dizem assim que todos nós estamos no caminho. Alguns já deram alguns passos a mais, mas todos nós vamos chegar. E essa é a tônica da parábola do trabalhador de última hora, né? Então, enquanto a gente falava aqui de maturidade, até para assumir os fenômenos mediúnicos e toda a transformação que ele causa na nossa vida, e como isso é delicado, eu acho muito importante a gente se abrir para a tolerância ao irmão, né? A gente lida com muitos reencontros, todos nós, sem exceção. E todos nós vamos dar bola fora, porque é isso, porque me caiu a ficha aqui que é uma questão de estar pronto, de maturidade. E isso não justifica a repetição de muitos fatos, mas compreendendo o quanto é difícil para cada um de nós aqui calçar os próprios sapatos e lidar com os próprios carros, me ocorre de pedir que cada um procure ampliar o coração para poder caber o irmão imperfeito como ele é, né? E eu acho que esse capítulo todo está falando exatamente disso. A gente alcança a condição para lidar com aquilo que vem com a gente desde o nascimento. Então, é uma questão de maturidade. E se é uma questão de maturidade, nós que estamos no entorno precisamos ter tolerância uns com os outros, né? Eu nunca tinha pensado em caridade e tolerância neste sentido, mas me ocorre aqui que é muito importante a gente se apropriar disso. Imagina, por exemplo, a dona Luísa sendo esposa do seu Fausto e tendo nascido em berço espírita, vendo as coisas acontecerem, esperar ele chegar na maturidade, na segunda metade da vida, para fazer as coisas caminharem. Assim é conosco todos, né? Então, que a gente tenha essa condição de crescer, mas não só de crescer, mas também de acolher o crescimento do outro com muito respeito. Muito bom. Sabe que a gente aqui conversa, vai escutando as histórias, as experiências e vai aprendendo, não é? Que a gente vai, na verdade, nós somos ainda espíritos imaturos, não é, Tânia? Usando Uhum. o termo, não é? Somos espíritos jovens, eu não diria jovens, mas imaturos. Imaturos no sentido de ainda não entendermos, não é? Essa coisa do que a gente é até difícil encontrar as palavras, sabe? A coisa, né, quando a gente fala da transformação, o que é essa transformação moral, o que é esse entendimento, não é? Dessas, o que é a caridade, o que é a tolerância, né? Nesse capítulo a gente vai entrar na próxima semana no detalhe e vai contando, né, o exemplo de Jesus, né? Que atendeu a todo mundo, tratou todo mundo igual, não é? Fez, né, tolerava, né, todo mundo com erros, com acertos, com defeitos, imperfeições, com... Bom, de qualquer maneira, a gente vai entendendo nessa nossa conversa que para que a gente possa, vamos voltar ao tema nosso aqui, né? Tem que trazer a gente de volta sempre, né? A gente está falando da mediunidade, né? A gente está falando daquela mediunidade capaz, não é, de receber, né, um espírito que eu diria que já está maduro, ou mais maduro, ou menos imaturo, não é? Então, isso é uma questão importante que a gente lembre, né, que é esse entendimento dessas coisas que vai permitir com que a gente, né, caminhe e vá atingindo essa maturidade passo a passo, não é? Como é sempre uma questão de sintonia, não é?
que acontece, a gente pode usar termos diferentes, mas você tem maturidade e imaturidade, né? Com vibrações diferentes, não é? Sim. Por isso que diz, né, que já abro para você, Cláudia, que a gente, né, nós imaturos, precisamos fazer um esforçozinho para subir, porque a gente sabe que esse maduro vai fazer um esforçozão para dar essa descidinha, né, para que essas coisas aconteçam. Isso só é possível, né, quando a gente se esforça pela nossa transformação moral, pelo nosso entendimento. Eu concordo com você, a disciplina é importante, né? Porque senão também tudo vira justificativo. É isso. Né? Então, uma coisa é a gente compreender que o tempo todo tem coisas para aprender, que quando a gente acha que sabe alguma coisa, aparece um outro tantão de coisas para aprender. Ok, mas é isso, é se colocar na caminhada, Alexandre, perfeito. É isso. Cláudia, você quer falar alguma coisinha? Nós temos 1 minutinho. Olha, eu escutei o Faustinho falando, eu lembrei da fundação, da história da fundação do centro que nós frequentamos, né? E que eles iam ao Chico Xavier, e para mim bateu que tudo que o Faustinho falou foi uma missão, né? Um compromisso com Jesus do seu Fausto, né? E de toda a família Leda, do Dona Lígia, né? Então, eu tenho uma mensagem aqui que está abrangendo o que o Faustinho falou, o que a Tânia falou, o que você falou, Alexandre, o que o Antônio falou. Se der para ler rapidinho, se não der, eu leio na próxima. Vamos ler, a gente termina, né, o nosso estudo com a mensagem. Fica bonito. Não, tem tudo a ver. Então, é assim, ó, foi no dia 14 de janeiro de 2006. Olhar um centro espírita. Paz de Deus a todos os filhos. Ao olharmos um centro espírita com os olhos terrenos, vemos muito pouco do que existe. Além de suas paredes materiais, se transporta paredes espirituais, com extensão muito acima de nossa percepção. Ao vermos os encarnados, muito pouco enxergamos dos desencarnados. O invisível é de extensão infinitamente superior ao que nossa percepção permite sentir. Isto não deve nunca ser um ponto a desanimar o filho, mas uma alavanca a motivá-lo a adquirir o direito a viajar por este mundo. A moeda para adquirir é simples, é a nossa caridade, é a nossa capacidade de amar ao próximo. A vinda de Jesus à Terra trouxe-nos uma proximidade maior com este mundo invisível. Jesus é o marco de nossa libertação. Ele abre as portas, mas cabe ao Filho caminhar por este portal do mundo maior. Os passos não são os terrenos, mas sim os passos do aprendizado do seu amor. Todos nós somos herdeiros do tesouro do Pai, distribuído em iguais partes a cada um de seus filhos. Mas cabe a cada filho, pelas suas obras, ganharem a percepção deste tesouro imenso, já disponibilizado pelo Pai, desde a nossa criação. O conhecimento das coisas invisíveis, por si só, não nos habilita a penetrá-lo, mas só a chave do amor é capaz de abrir a porta de nossos corações para este mundo maior. Queridos irmãos, eu aqui falo do invisível, só para pedir a Deus que lhes dê a força do pensamento e o desejo sincero de evoluir no amor. Que Jesus abençoe a todos. Foi esta a mensagem.
Muito bem, muito bem. E assim a gente termina hoje. Eu agradeço a todos vocês de coração pela participação, pelas conversas. Que Deus nos abençoe, nos ampare. Que a paz de Jesus esteja sempre no coração de todos vocês. Uma boa semana para todo mundo. Um beijo, gente. Beijo. Boa semana para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau a todos. Beijo no coração.